A gente vai começar com a nossa devocional em Filipenses 2, versículo 1 ao 4. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere aos outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Só um minutinho. Só vou liberar um chocolate aqui para eu poder, senão eu não consigo. Aqui em Filipenses, tanto no capítulo 1, como agora no capítulo 2 que a gente vai estudar, a gente vê uma luta incessante de Paulo para falar sobre serviço ao evangelho e serviço à comunidade cristã, porque essa é a base da igreja, né? A volta de Cristo naquela época era tratada como algo iminente. Então, a prioridade das pessoas estava em pregar o evangelho e a volta de Cristo. E é, com isso a gente vê todo o desenrolar, todo o crescimento da igreja, as perseguições, a formação da comunidade, que de fato a comunidade era uma comunidade, não eram só igrejas, denominações. E ali tudo era compartilhado e tudo era comum a todo mundo. E a gente vê nesses versículos Paulo incentivando as pessoas a trabalharem, e a serem menos individualistas e menos egoístas. Na época, ele buscava essa visão da igreja ser coletivista, de todos andarem no mesmo objetivo, e o objetivo sempre era dar glória e graças a Deus. Não significa que hoje nós vamos largar a nossa vida para viver na igreja 24 horas por dia. A gente entende que a sociedade teve certas mudanças, mas tudo que a gente fizer hoje tem que ser visando o bem do reino, a expansão do reino de Cristo. Então, se eu vou para a faculdade, o meu objetivo tem que ser louvar e engrandecer a Deus na faculdade, tem que ser levar a palavra de Deus aos meus colegas, às pessoas que convivem comigo, se possível, levar a palavra de Deus por meio de palavras. É uma frase muito conhecida, né? Pregue, se possível, com palavras. Então, a nossa vida, ela tem que ser uma vida pautada em trabalhar para Cristo, em fazer a vontade de Cristo. Se eu vou trabalhar no meu trabalho, eu vou ter um testemunho, eu vou ser um cristão, onde as pessoas vão me reconhecer pelo meu testemunho e por a minha vida ser uma comprovação da Bíblia, pela minha vida contar a história de Cristo. Deixa eu ver aqui que eu me perdi. Então, através da nossa atitude, o reino de Deus ele vai ser expandido. E é isso que Paulo está incentivando a igreja, ao trabalho, ao serviço. Então, se eu sou salvo, eu não vou ser salvo pelas minhas obras, mas se eu sou salvo, automaticamente eu terei obras. Não existe um salvo apático, não existe um salvo que não se interessa pelas coisas de Deus, em viver a vida de Deus, em viver a vida cristã. Então, as obras elas são evidência da nossa salvação. E aqui nesse texto a gente vê principalmente uma exortação a respeito da humildade. Então, se eu vou, estudo de segunda a sexta, trabalho de segunda a sexta, eu preciso tirar um tempo para estar em comunhão com a igreja, porque é para isso que serve a igreja, para nós estarmos em comunhão. E o que eu fizer na igreja vai ser em humildade. Eu vou sempre considerar o benefício comum da igreja local como superior, como mais importante do que o meu benefício próprio. Então, eu vou estar sempre sendo uma pessoa humilde. Na hora que, por exemplo, eu vou participar do louvor, eu não vou querer que a minha voz tenha destaque, e sim que o grupo, em conjunto, trabalhe para ser usado por Deus, para alcançar as pessoas. Se eu vou trabalhar no som ali, a função da pessoa do som, que é você está contribuindo para que todos escutem a palavra de Deus, participem do culto igualmente. O slide também ali,
para que um visitante que não tenha a Bíblia possa acompanhar a leitura bíblica pelo telão. Então, tudo que eu vou fazer é visando o bem do outro. Eu não vou fazer um slide para que as pessoas vejam e falem, nossa, que lindo, que maravilhoso, como é o trabalho dela, não sei o quê. Eu vou fazer pensando no bem do outro, eu vou pensar naquilo que é benefício da igreja, na expansão do reino de Deus. E tudo que a gente fizer tem que ser com alegria e sobriedade, com ânimo e sempre tendo todos a mesma visão, que é a visão de dar glórias a Deus. E ser suporte uns dos outros também, ser consoladores na hora que tem alguém sobrecarregado, na hora que tem alguém precisando de um tempo, você também ser o suporte dessa pessoa, você ser aquele que vai dar ânimo, aquele que vai ajudar. Isso é vida cristã, não uma vida individual, onde eu vou à igreja, escuto o que eu tenho que escutar e vou embora, e depois, na minha semana, eu não vivo o cristianismo, eu não vivo Cristo, eu não faço nada para a glória de Deus, eu só sou crente de boca, faço parte de uma igreja sem ter nenhum tipo de utilidade para essa igreja. Então é isso, é contra isso que Paulo está falando nesses versículos. Eu acho que é basicamente isso. Então a nossa devocional para que a gente reflita sobre sermos cristãos valorosos e vasos nas mãos de Deus, para que nós contribuamos para a expansão do reino dentro e fora da igreja também. Oi, Lídia, muito bom. Glória a Deus pela sua vida, cara. E foi muito boa essa tua introdução, cara, justamente porque em Filipenses 2, do 5 ao 11, né, Paulo, ele continua trabalhando justamente isso que você falou, né? Se a gente for ver lá dentro dessa perícope que você leu, ali no verso 3 fala, considerando cada os outros, os outros superiores a si mesmo. Ou seja, de fato, né? Nós precisamos considerar o nosso próximo, o nosso irmão, como superiores a nós mesmos para que a gente possa os servir com qualidade, né? E aí tá essa questão do serviço, da obra que você comentou, né? E aí do verso 5 em diante, né, que é o nosso trecho de hoje, Paulo ele aprofunda justamente isso que você disse, utilizando o exemplo supremo de Cristo, né? A humildade dele e a servidão dele, e como que isso glorificou a Deus, a humilhação dele glorificou a Deus, e Deus depois o exaltou sobremaneiramente. Né? Então vamos ver aí o que Paulo está falando do verso 5 ao 11. Boa noite, Ingrid, seja bem-vinda. Tá conseguindo ouvir a gente aí? Seja bem-vinda, Ingrid. Oi, gente, boa noite. Obrigada, tô ouvindo direitinho. Beleza. Paulo, tu pode ler para a gente aí, do verso 5 ao verso 11? Enquanto isso, vou estar abrindo aqui o slide. Leio sim. Qual que é o capítulo mesmo? Capítulo 2, verso 5 ao verso 11. Ok. Filipenses, né? Isso. Posso ler? Uhum. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá, beleza. Vocês estão conseguindo ver o slide aí? Tá aparecendo? Tá. Só que tá aparecendo pequeno, né? Vou ver se eu consigo expandir aqui. Eu acho que para expandir só se colocar apresentar a tela inteira, se não me engano. Eu acho que é. É, né? Deixa eu ver aqui se vai.
Apareceu aí agora? Tá aparecendo aí? Sim. Passa um slide aí para fazer um teste. Deu certo. Tá aparecendo. Oi? Deu Beleza. certo. Então aí vamos entender, né, a introdução, entender mais ou menos o que Paulo está falando e aonde que ele quer chegar aí com esses ensinamentos, né? Então Paulo nessa perícope dá continuidade nos ensinos do trecho anterior. Como eu havia falado, né, no trecho anterior, ele está falando sobre os exemplos, ele está falando sobre como nós devemos servir uns aos outros, como nosso amor fraternal deve ser humilde. E a partir aí do verso 5 ele utiliza como seu exemplo o exemplo de Cristo como homem. Eu coloquei entre aspas homem aí, não dizendo que ele não era homem, mas entre aspas porque a gente vai ver que Cristo foi homem, né? Veio encarnado, porém ele não deixou de ser Deus mesmo quando isso aconteceu. Eu coloquei aqui que além de nos salvar, ainda nos deixou o perfeito exemplo de como nos portarmos em obediência ao Pai e amor aos homens. Saiu aqui, aos homens, né? Ele então ensina aos filipenses como eles deveriam se portar com o próximo. Quando Paulo fala da humilhação e exaltação de Cristo, possivelmente utilizou um hino de adoração a Cristo, cantado comumente na igreja primitiva. Então é importante a gente entender, galera, pessoal, né? Galera, dou aula para adolescente todo dia, né? Aí eu acabo falando galera, galera, galera. Então o que acontece? É importante a gente entender que Cristo ele não foi só um exemplo, óbvio, ele é o nosso maior exemplo de conduta, mas além dele ser um exemplo moral perfeito, ele fez algo que ninguém poderia ter feito, né? Ele venceu a morte, ele ressuscitou. Então a gente vai ver isso aí ao longo desse discurso de Paulo. Então vamos trabalhar aí versículo por versículo, né? Versos 5 e 6. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Filipenses 2, do 5 ao 6. Então, nesses dois versículos, a gente tem muitas coisas importantes. Paulo está incentivando os filipenses para que eles tivessem o mesmo sentimento que Cristo teve. Mas que sentimento foi esse? A gente precisa lembrar, né, que a gente deu lá nas primeiras aulas, algumas pessoas não estavam aqui nas primeiras aulas, e a gente comentou sobre a característica do povo ali de Filipos. A maioria não era judeu, a maioria era gentio, né? E aí, o que isso tem a ver com o que a gente está estudando? É preciso entender que eles já tinham algumas concepções, por terem uma grande cultura grega na sua bagagem, né? Então, eles já tinham alguns pensamentos acerca do que era morte, do que era vida, do que era ressurreição, do que era obediência. Então a gente precisa entender que Paulo está falando para um grupo específico de crentes, um grupo que tem uma bagagem grega muito grande, muito influenciado, obviamente, pela filosofia grega. Então, que sentimento é esse aí que Paulo está falando, né? Esse sentimento tem muito a ver com o pensamento, com a forma que Cristo pensava. Qual era o pensamento? O que estava na mente de Cristo? E no verso 6, a gente vê a resposta para o verso 5. Né? Então, a gente vê lá no verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então, esse sentimento que Paulo está falando, olha só, Filipenses, tenham o mesmo sentimento, tenham o mesmo pensamento que Cristo teve. Ou seja, mesmo Cristo subsistindo, ou seja, permanecendo na forma de Deus, ele não julgou isso como uma usurpação, o ser igual a Deus. Ou seja, ele não buscou adquirir vantagens por causa disso. Pelo contrário, Cristo, ao invés de querer vantagens com isso, ele se esvaziou e se entregou para obedecer ao Pai, porém por livre vontade. Então, isso é muito interessante, porque Cristo, ainda que nós saibamos, né, que o Pai determinou todas as coisas, Cristo ele não foi obrigado a se entregar. Ele se entregou voluntariamente. Né? Então, isso é muito interessante, porque aqui a gente vê alguns contrastes, como, por exemplo, Cristo era Deus, né? E no versículo fica claro para a gente,
subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele se manteve em forma de Deus, tá? E aí isso quebra diversas argumentações, né? Como é muito comum em ciclos assim, em rodas de conversa, às vezes está conversando informalmente sobre a questão da Trindade, e até hoje, né, ainda existem pessoas que tentam argumentar de que Cristo não era Deus quando veio à Terra. Por mais que para nós, né, presbiterianos, o Paulo aí, meu amigo, não é presbiteriano, mas é batista também, ele obviamente acredita na Trindade, mas muitos amigos meus duvidam dessa questão da Trindade, né? Como se a Bíblia não fosse clara nesse conceito, mas a gente sabe que é. Então aqui diz que Cristo se manteve na forma de Deus, ele não deixou de ser Deus quando ele veio à Terra, porém ele não utilizou disso para que obtivesse vantagem, pelo contrário, ele se esvaziou da glória dele. Então a gente vê aqui um contraste muito interessante com o primeiro homem, né? Então aqui em Cristo a gente vê o homem perfeito, o homem que não conheceu o pecado, e a gente vê um contraste com o primeiro homem criado por Deus, Adão, no qual Adão foi criado homem, porém se a gente for ver lá em Gênesis 3, 5, vou pedir para vocês abrirem aí, por favor. Presbítero Anderson, o senhor pode ler para a gente? Gênesis 3, 5. Posso sim, só um pouquinho. Gênesis 3, 5. Isso. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Obrigado, presbítero. Aqui a gente vê, né, um trecho bem conhecido, a serpente convencendo Eva, né, de que se eles provassem do fruto, eles seriam como Deus, e foi algo que tentou ali a humanidade, né? Ou seja, Adão foi criado homem e ele buscou ser como Deus, ele buscou a divindade, ele buscou ser igual a Deus. E Cristo, ele fez o contrário. Ele sempre foi em forma de Deus e ele decidiu se humilhar justamente para nos redimir desse pecado que começou lá com Adão. Outro contraste que a gente pode perceber aqui também, né, lembrando que Paulo escreveu isso aqui num período onde o Império Romano dominava, e a gente sabe que o imperador romano ele era cultuado como um deus, e a gente pode ver um contraste muito grande aqui com Nero, né? Que Nero forçava, ou pelo menos tentava forçar, né? A gente sabe que no período da Igreja Primitiva muitas pessoas foram feitas mártires justamente por não terem se curvado e adorado ao imperador. A gente vê Nero naquele período querendo ser glorificado como Deus, né? Contrastando com a humildade de Cristo, que de fato era Deus, se humilhando e passando por tudo que ele passou, e pela morte de cruz, que foi a morte mais humilhante possível, tá? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Gente, pode falar. Não quero que seja monólogo, não. Gosto que vocês participem. Querem falar alguma coisa? Eu estou prestando atenção para comentar, mas aqui, como eu estou com as duas pequenas, para abrir o microfone para falar vai ser tenso. Mas se quiser tentar, Gil, não tem problema não. Mesmo com elas falando, não tem problema não. Pode seguir por enquanto, eu vou tentar participar mais durante a aula. Rodrigo? Oi, presbítero. Muito boa a sua colocação, né? Toda a Bíblia está pautada nesse princípio aí, né? Se a gente olhar, né? Jesus se esvaziou da essência divina, né? Enquanto Adão se encheu para se igualar a Deus. E esse é o grande pecado, né? Da história da humanidade. E se a gente for um pouquinho para trás ainda, Satanás também tentou ser igual a Deus, né? E comete ali, né? Um ato similar, paralelo, né? O que o homem fez, né? Do que Adão fez, né? Então, Jesus ele vem exatamente para se opor exatamente a esse comportamento que é trazido inicialmente, né, por Lúcifer, quando ele tenta se igualar a Deus e tem a rebelião, né, no céu.
E depois o próprio Adão, que acaba replicando de uma maneira, né, muito similar àquilo que Satanás fez, que é tentar imitar e ser igual a Deus. Por isso Jesus se esvazia, né, de si, né, se opondo a toda essa visão, né? Esse é o grande pecado da história, né, da humanidade, né? É verdade, presbítero. E é muito curioso, né? Como que Cristo, mesmo sendo Deus, ele escolheu fazer o caminho inverso disso, né? Muito interessante, porque ele estava sentado no trono de glória, né? Ele não Exato. precisava por ele mesmo, ele já estava colocado no posto mais glorioso possível, né? E mesmo assim ele decidiu obedecer, né? Então vamos lá para o verso 7. Deixa eu voltar aqui para o slide. Verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Né? E aí, mais uma vez, algo que a gente já comentou, né? A si mesmo se esvaziou, e isso não significa que ele deixou de ser Deus, né? Como muito bem o presbítero colocou aí, ele se esvaziou da glória, porém ele não deixou de ser Deus, como a gente viu anteriormente, né, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele se manteve em forma de Deus, e aqui falando, a si mesmo se esvaziou, você pode pensar, então está se contradizendo. Não, não é isso. Ele, de fato, se manteve como Deus, mas ele se esvaziou daquele estado de glória, né? É bem nítido para a gente, até o próprio corpo de Cristo, antes da ressurreição e depois que ele aparece com o corpo glorificado, né? Que ele atravessa paredes. A gente percebe que quando ele estava encarnado como homem, ele de fato não estava atravessando paredes, não estava em todos os lugares possíveis. Então a gente vê que ele se esvaziou da glória, mas ele não deixou de ser Deus, né? E ele assumiu uma forma de servo aqui. E a gente vai ver vários exemplos de Cristo de fato servindo aos seus discípulos e servindo o povo judeu ali no geral, né? Assumindo uma posição completamente humilde. Ele assumiu uma forma humana, e a gente pode ver isso em diversos versículos, porém, obviamente, um homem diferente que eu e você somos, né? Então vamos entender aí o porquê disso. Alguém abre em Romanos 3, por favor. Outra pessoa em Gálatas 4:4 e outra em 2 Coríntios 5:21, por favor. Então, Romanos 8, verso 3, Gálatas 4:4 e 2 Coríntios 5:21. Quem achou aí Romanos 8:3, pode ler para a gente, por favor? Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ok. Então a gente vê aqui, a gente vê semelhança de carne pecaminosa, né? Ou seja, não está falando que Cristo estava encarnado de forma pecaminosa. Falando que ele tinha semelhança à carne pecaminosa, obviamente, né? Ele veio encarnado, porém, como a gente vai ver em outros versículos, né? Como em Gálatas 4:4 e no outro, e 2 Coríntios 5:21. Vamos ler aí antes que eu explique. Gálatas 4:4, quem abriu ele para mim, por favor? Desculpa, pode repetir esse segundo capítulo que você quer? Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Isso. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher,
nascido debaixo de lei. Tá. E agora, 2 Coríntios 5, 21. Alguém conseguiu achar? Eu estou procurando aqui, 2 Coríntios 5, 21. 5. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tá. Então, como eu estava falando, né? Aí preferi que você lesse os versículos primeiro para ficar mais claro. A gente vê aqui, né, que Cristo foi encarnado, semelhante a nós, semelhante à nossa carne. Porém, se a gente for reparar aí no verso 5, 21, como a Lídia leu, aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Cristo não pecou, ainda que ele fosse homem, ele não pecou, ele não conheceu o pecado. E aqui diz que Deus o fez pecado por nós, não é que Deus transformou o Cristo em pecador, mas Deus puniu Cristo como se estivesse punindo o nosso pecado. Então, é importante entender que ele foi, sim, encarnado como homem, tá? Um homem semelhante a nós, não foi um homem, como posso dizer, algo parecido com um homem, não, ele encarnou como um homem, porém ele não conheceu o pecado, ele não pecou, ele foi perfeito, até porque Deus, na sua forma gloriosa, não tem como morrer, e Cristo a gente sabe que para cumprir a obra da redenção foi necessário que ele morresse e ressuscitasse, e obviamente para que ele pudesse morrer, ele tinha que ser homem. Então, foi necessário que ele fosse encarnado como um homem e assim vencesse a morte, justamente para que tirasse de nós o jugo do pecado. Tá bom? Verso 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, a obediência até a morte, essa obediência durante a vida toda, era algo muito exaltado pela cultura judaica. Então, os judeus, eles já tinham isso como algo muito estimado. A pessoa viver a vida toda em obediência, né? E Cristo, como um bom judeu, manteve isso durante toda a sua vida, né? E é interessante que Cristo, mesmo sem merecer, obviamente, ele encarou a morte de cruz, tá? A morte mais humilhante possível dentro do Império Romano. Cícero, né, que foi um filósofo da antiguidade romana, olha só o que ele escreveu sobre a morte de cruz. Que até mesmo o nome da cruz mantém a distância do cidadão romano, não apenas do corpo, mas até do pensamento, dos olhos e dos ouvidos. Então, para Cícero e para toda a população romana, a morte de cruz era a morte mais humilhante possível, né, que estava guardada para os piores bandidos não romanos, para pessoas que nem eram consideradas cidadãs romanas, né? Então, Cristo, sem ter merecido, sem ter cometido nenhum crime, ele recebeu a morte mais humilhante possível. E ele escolheu isso, tá? Então, geralmente, essa morte estava reservada para criminosos, assassinos, ladrões, tá? Ou até pessoas romanas, mas pessoas romanas da mais baixa posição possível, tá? A obediência de Cristo ao Pai foi voluntária, tá? Cristo não foi obrigado a fazer isso, mas a sua essência, ao tempo todo, sempre obedeceu ao Pai. Paulo, então, espera que os seus leitores, espera que os filipenses sigam o exemplo de Cristo, né? Que os filipenses passem a servir uns aos outros com esse pensamento, com esse sentimento, como a gente viu lá no primeiro versículo. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo. Ou seja, sirvam uns aos outros, obedeçam ao Pai até a morte, tá? Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2:9. Então, eu falei com vocês lá no início, né? Que provavelmente esse trecho que fala sobre a humilhação de Cristo e depois a exaltação de Cristo
foi retirado de um canto muito popular dentro da igreja primitiva. Era algo cantado nas celebrações, né? Então, Deus ele exalta, se a gente for ver a construção do texto, Deus exalta ao filho, né, em resposta imediata à sua humilhação. Mas isso não quer dizer que o filho já não era exaltado antes disso. O filho já era exaltado, né? A Trindade já existia antes da morte e ressurreição de Cristo. Porém, o pai somente coloca o filho novamente naquela posição que o filho já tinha, lembrando que o filho tinha se destituído da glória e agora o pai glorifica o filho e deu o nome que está acima de todo nome, como o próprio filho já tinha, tá? Foi uma reglorificação, podemos dizer assim. É importante a gente entender que o filho não passou a ser Deus somente depois disso, né? Não passou a ser exaltado somente depois disso. Sempre foi exaltado. E aqui o filho tem a sua posição devolvida, tá? Verso 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, do 10 ao 11. Antes de eu falar desse versículo, que eu estou correndo um pouco, que eu estou com medo da hora, mas vocês querem comentar alguma coisa? Podem falar, se quiserem comentar alguma coisa. Se eu estiver muito rápido também, vocês podem falar. Tem que fazer alguma observação, fazer alguma pergunta? Não, só um comentário, né, que Jesus está sendo colocado agora, né, como aquele que será exaltado, porque ele voltará, está deixando que ele voltará como aquele que será reconhecido. Isso, e Paulo fala também, né, dessa mesma maneira em Romanos capítulo 14, né, quando ele fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, né, o que está escrito por mim, né, a gente lê lá em Romanos capítulo 14, verso 11, se eu não me engano, né, ele é Deus, ele voltará, está fazendo uma alusão à volta dele, que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, né, e que ele é o Senhor, né, e que ele é Deus, ou seja, é uma condição temporal, mas que ele voltará com poder e glória, né, para que faça, né, aquilo que tem que ser feito. A salvação vem por ele, apenas por ele, né, então ele estava numa condição de obediência ao Pai para que aquilo ali pudesse se cumprir. Isso fica bem claro aí, né? É verdade. E é algo que até, às vezes, eu acho que no dia a dia, até a gente quase não reflete muito sobre isso, né? Porque a obra redentora, a obra da cruz, a obra da salvação, a gente sabe, está consumada. Mas ainda existem alguns capítulos a se desenvolver, né? Lá em Apocalipse, na história da redenção, a gente sabe que toda a terra vai ser redimida. E às vezes a gente deixa passar batido isso, né? A gente esquece, entre aspas, né? Não é que a gente esquece, mas a gente quase não reflete muito sobre isso, sobre essa volta que o Senhor mesmo comentou, essa volta gloriosa, né? Que Cristo vai vir e também vai julgar as nações, né? Vai vir como um juiz. Tem até aquela cena, né? Que além dessa parte gloriosa, tem aquela cena também que é até meio assustadora, né? De Cristo pisando as uvas no lagar. A gente acaba deixando um pouco esse próximo capítulo ainda da história da redenção um pouco de lado, né? E deixa claro que isso transcende a questão terrena, né? O texto fala que todo joelho se dobrará, né? Nos céus, na terra, debaixo da terra, né? Ou seja, traz aqui o poder universal, né, de Jesus Cristo, né, como parte também do Deus Criador. A Trindade, novamente, é chamada, a gente, né, ver Jesus como Deus aqui, que fez parte de toda a criação aqui, né? Então, volta ao texto a dizer que Jesus é Deus aqui novamente, né? Que ele vai ser né, todo o joelho em qualquer lugar, né, vai de fato se dobrar a ele, porque ele é o Senhor, não somente aqui, mas também em todo o universo. Verdade. Ó, lá em Isaías 45,
Deixa eu ler para vocês. 45, verso 23. Olha só as características que Deus fala sobre si mesmo, né? A partir do verso 23. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Então, olha só como é que Paulo aqui está descrevendo o Cristo quase da mesma forma que Deus é descrito lá em Isaías, né? Mostrando justamente que Deus, Pai, Deus Filho, são Deus, né? É Deus. Então, isso é muito interessante, a Trindade sendo evocada aí por Paulo, né? Então, o verso 10 e o verso 11, de fato, evoca os mesmos títulos, né, as mesmas características que o Deus que aparece lá no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Cristo neotestamentário, como eu coloquei aqui, não é inferior a Deus, né? A gente sabe que existiram muitas heresias que colocaram Jesus quase que como um demiurgo, né? Como um Deus menor, mas não. Aqui Paulo diz com todas as letras, Jesus Cristo é Senhor, é Senhor. Senhor é o mesmo título que Deus recebe durante todo o Antigo Testamento. E os judeus sabiam disso, né? E ao ouvirem isso, eles sabiam de fato o que estava por trás dessas palavras aí, né? Ele está usando a mesma terminologia que o profeta Isaías mencionou lá, né? Então, isso aqui que Paulo está falando, e Paulo, como conhecia de fato, né? A lei, ele dominava, né? O conhecimento, né? Ele não estava usando aquilo por acaso, né? Era exatamente proposital. Olha aqui, ó. Eu estou dizendo que esse aí é aquele que, com as mesmas palavras que o profeta Isaías mencionou, né? Ele é o Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso. É esse aí que se esvaziou, que voltará, né? E todo joelho se dobrará. Ele é Deus. Com certeza essa afirmação encantou alguns, né? Que tiveram seus olhos abertos e também quase mataram do coração. Outros se escandalizaram, falaram assim, não, como assim? Com certeza. Blasfêmia, blasfêmia. Né? E isso é muito legal, né? Quando a gente pega o texto e vai destrinchando, o que tá fazendo com a gente aí, né? Fazendo a gente pensar, né? Esmiuçando as palavras, né? Porque a gente lendo, muitas das vezes, não percebe, né? Esses detalhes com riqueza, né? É verdade. E outra coisa que é interessante também é que no final do versículo aqui, deixa eu voltar aqui para Filipenses, o que a gente percebe aqui, ó? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, lembrando, né? Eu até comentei com vocês, olha, por que é importante a gente saber que ele estava falando para gregos, né? Ainda que muitos de nós não sejamos conhecedores profundos da mitologia grega, pelo menos o mínimo a gente conhece, porque a gente já viu muitos filmes, desenhos, quando a gente era criança, sobre mitologia grega, né? Então a gente conhece, a gente sabe que tem Zeus, que tem Poseidon, que tem Hércules, enfim. Então a gente sabe que existem deuses na mitologia, no panteão grego, né? Que existem deuses dos céus, existem deuses do mar, existem deuses debaixo da terra, deuses do submundo, né? E o que Paulo aqui, uma das coisas que Paulo está falando, olha só, ele entendendo que esses gentios eram adoradores desses diversos deuses, né? Paulo está falando, olha só, o meu Deus, Cristo Jesus, ele é Senhor sobre todos os seres, sobre todos os seres. Óbvio que Paulo sabe que esses deuses que são adorados pelo panteão grego não são deuses de verdade, mas ele está falando, olha só, ainda que vocês acreditem que existe Deus no céu, Deus na terra, Deus no mar, Deus debaixo da terra, o meu Deus é Deus acima de todas as coisas, de todos os seres. Né? A gente vê lá em Efésios 1, 19 ao 23, deixa eu ler aqui para vocês para ser rápido. Efésios 1, 19 ao 23,
Gálatas, olha só. Falei Efésios e abri Gálatas. Efésios 1, 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder? Qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas deu à igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então Paulo está falando o seguinte, olha, ainda que existam anjos, demônios, autoridades terrenas, autoridades espirituais, anjos rebeldes, anjos decaídos, todos os seres estão abaixo do governo de Jesus Cristo. Então isso é muito interessante. Então sejam forças malignas, sejam forças espirituais malignas, sejam forças benignas, tudo isso está debaixo dos pés de Cristo Jesus. Cristo está acima de todas as coisas, tá? Quando ele se refere aí também ao Deus, né, debaixo da terra, havia uma divindade na mitologia grega, né, que é o Deus Hades, né, debaixo da terra, que significava, é o Deus dos mortos, né, ou a morte do submundo, exatamente. Então, ele também reina ali, né? Exatamente. Então, a Trindade aí, né, Paulo finaliza, né, falando sobre justamente a Trindade ser tão absoluta, mas tão absoluta, que o próprio louvor do Filho glorifica ao Pai. Cara, isso é majestoso, olha só. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai, ou seja, todas essas autoridades na terra, todas essas pessoas, todos os seres confessando que Cristo é o Senhor, isso serve para a glória de Deus Pai. Então, mesmo Cristo sendo louvado, Jesus sendo louvado e confessado por toda a língua, glorifica ao Deus Pai. Então, o louvor do Filho traz glória ao Pai. Então, mais uma vez, Paulo afirmando a Trindade sendo algo absoluto. E é preciso a gente lembrar, né? E aí é interessante a gente trazer à memória o texto que a Lídia fez o devocional, né? Paulo aqui, do verso 5 a 11, está aprofundando o trecho que a Lídia leu e explicou para a gente. Paulo fala todas essas coisas justamente para que os filipenses permanecessem longe de contendas e ambições pessoais. Então ele está falando isso tudo, está falando de toda essa humilhação e exaltação de Cristo, justamente para que os filipenses olhem para isso e se afastem de qualquer tipo de contenda e qualquer tipo de ambição pessoal, né? Então a gente pode trazer isso para o nosso contexto de igreja, né? Para o nosso convívio de igreja, e também corroborando aí com o que a Lídia falou. É importante a gente utilizar esses exemplos de Paulo falando sobre Cristo justamente no nosso tratamento com os nossos irmãos. Obviamente a gente está longe de chegar próximo do exemplo de Cristo, mas ele deve ser o nosso alvo, deve ser o nosso modelo. O tempo todo a gente deve estar buscando o imitar, né? Quase sempre a gente não vai conseguir imitá-lo 100%, mas ele deve ser o nosso alvo. Devemos sempre, sempre, sempre nos tornarmos imitadores de Cristo. Pessoal, é isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? A gente tem aí alguns minutos. Diegão falou que está se preparando para falar aí. Não sei se vai dar, né? Achei muito bom, muito edificante essa palavra, né? Porque às vezes a gente quer interpretar a palavra de uma forma muito complexa, né? Muito histórica, muito técnica, e às vezes a palavra de Deus ela é muito simples, ela é muito prática. E essa é a parte mais difícil do cristianismo, não é você entender o contexto histórico daquela época e tudo mais, é você entender como que você deve aplicar o texto na sua vida, no seu dia a dia. E eu acho isso muito interessante. Beleza, Lídia.
Muito bom de tudo, Rodrigo. Gostei muito. Acompanhei aqui, talvez não com a atenção total que eu gostaria por conta das crianças, mas achei muito bom, cara. Muito bom de verdade. Só queria também complementar uma coisa que eu ouvia desde muito cedo, quando a gente fala sobre o sofrimento de Cristo, né, na cruz, e às vezes não é tão aparente para a gente que boa parte, né, do sofrimento dele na cruz foi pelo fato dele, sendo Deus e sendo completamente avesso e odiando o pecado, carregar o peso dos pecados de toda a humanidade com ele. Talvez isso que diferenciasse, né, o fato, além da punição física já ser muito pesada, mas eu acho que a dor do divino, carregar aquilo que é mal com ele, né, morrendo por nossa culpa, né, e odiando toda a essência do pecado, tendo que carregar o pecado do mundo inteiro consigo, aquilo talvez, numa esfera divina, seja muito mais doloroso, né? Então, é uma coisa que a gente talvez não pense tanto por esse lado, né? É verdade. A gente às vezes não entende como que é doloroso a gente carregar uma culpa que não é nossa, a gente ser acusado de algo que a gente não fez. Talvez a dor de Cristo tenha sido mais no espírito, por estar carregando pecados que não eram deles, do que necessariamente da dor física, como o Diego falou. Verdade. Isso aí. Muito bom, Diego. Parabéns aí. Eu acho que, assim, isso que o Diego tá falando tá me lembrando, né? Tá me lembrando algum... Porque, por exemplo, a maioria dos filmes que a gente tem, séries, falando sobre Cristo, tem muitos problemas teológicos, né? Tipo, são muito ruins se você for comparar com a Bíblia. Mas não sei se vocês já viram uma que tem The Chosen. Não sei se vocês já assistiram. Eu tava vendo... É recente esse, né? É recente. Eu tava vendo, acho que o trailer, mas não cheguei a assistir. Então, ela, sim, tem alguns problemas também, óbvio, né? Também o objetivo dela não é ser uma releitura fiel, ela tipo, já tem esse propósito de ser uma dramaturgia. De fato, os autores, roteiristas, eles não tentaram, como posso dizer, eles se basearam na Bíblia, porém, eles não tentaram recriar isso, como alguns outros filmes tentam recriar, mas recriam de um jeito muito ruim, né? É meio que uma dramaturgia em si, como pano de fundo com a Bíblia, né? Então é muito interessante, porque pela primeira vez, eu achei uma série que traz, né, que mostra bastante esse lado que você comentou, Diego. Se percebe ali na atuação, obviamente, né? Se percebe ali na atuação do cara que está representando Cristo ali na série, de fato, essa dor que você está falando. Ele se percebe da forma que ele atua, que ele está carregando essa culpa de fato que não é uma culpa dele, né? E o tempo todo a forma que ele trata com amor os apóstolos, como ele trata com amor as pessoas que ele vai encontrando pelo caminho, na trajetória, na pregação da mensagem, relata essa dor que você está falando, Diego. Eu achei que, tipo, vocês tiverem a oportunidade de assistir, mas, obviamente, né, assistir com aquele senso crítico, sabendo, já estou até avisando que não é uma releitura fiel, você vai ver muita coisa diferente. Mas estou dizendo assim, pelo menos passa esse sentimento. É legal, uma série legal para assistir. Assim. A própria transfiguração, né, do monte, né, reflete o que ele já estava pressentindo que passaria, né? Toda aquela dor o suar sangue, né? Isso denota, do ponto de vista da fisiologia, um estresse tremendo, né? Que ele já vivia, já sofria ali antes de estar na cruz, provavelmente dito ali, né? Pelos nossos pecados ali, né? E é um momento difícil ali de Jesus ali, né? Onde ele sabia exatamente do tamanho da dor que ele iria passar e configurar naquele momento ali, né? Pesado isso, né? É verdade. Eu acho que esse momento da transfiguração, esse momento dessa oração, né, que ele faz, desse nervosismo, desse suor, eu acho que, assim, para mim é o ápice da humanidade dele, assim.
que mostra de fato o anseio, a preocupação, a angústia que ele estava passando ali, né? Algo que com certeza ele nunca havia passado quando estava no seu estado de glória, né? E mais uma vez ele denota a obediência ao Pai, como o texto que você falou. Exatamente. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Não é E verdade. foi feito. Não tem jeito. Mas a gente vê, né? A angústia, né? A angústia dele ali. E aí, o que os apóstolos estavam fazendo, né? Dormindo, né? Somos nós, aquilo ali somos nós hoje, né? Pô, mas vocês não conseguem orar nem um pouquinho, eu tô aqui, né, sofrendo, né? E ele dá uma chamada, né, atenção nos apóstolos ali que estavam dormindo, né? É como nós hoje, né? Ele sofreu por nós, passou por tudo isso por nós, e o que nós estamos fazendo, né? Como aqueles apóstolos, dormindo na igreja e querendo, né? Pensando muito mais em nós do que no outro, né? No próprio Cristo ali, né? Então, a gente tem que entender que Jesus merece tudo só pelo fato de ter sofrido por nós, né? Então, qualquer esforço que a gente faça é pouco, né? É pouco para retribuir tudo aquilo que ele fez, né? Paulo fala do amor constrangedor, né? Aquilo que constrange, né? Então, a gente se sente constrangido diante de tanto amor em relação a nós, né? Então, assim, constrangido é quando você vê que a pessoa está, né, fazendo uma coisa que você não merece, não sei o que, ela está fazendo, e ele fez além de tudo, né? E a gente está aqui muitas das vezes reclamando porque está quente, está sol, choveu demais, né? A pandemia, sei lá, o que quer que seja, né? A gente vai colocando sempre os nossos sonos, né? Como os apóstolos colocaram, que não conseguiam ficar acordados. Ele só pediu uma coisa para orar com eles, e nem isso, né? E nem isso. Olha que ele chamou os mais próximos, né? Que foi Pedro e João. Mesmo assim, se tivesse chamado Judas, tudo bem, ele entendia. Mas chamou os mais próximos, e os caras não conseguiram estar ali naquele momento mais difícil orando, né? E muitas vezes, né, a gente está assim na igreja, né? É verdade. Está assim na igreja. Não, isso que o senhor falou contrasta justamente com o que Cristo falou, né, para os apóstolos. Tipo, nisso sereis conhecidos como meus discípulos, com amardes uns aos outros como eu os amei. Então, o amor de Cristo, né, a forma que nós amamos o nosso irmão, que está ali ao nosso lado, é a forma que vai dizer ao mundo se nós somos discípulos de Cristo. Nós somos discípulos de Cristo. Então, isso é muito interessante, né? Como que isso que o senhor falou, da gente estar dormindo, não chama de com o nosso próximo, Rodrigo, é extremamente prejudicial até para o anunciamento do evangelho, né? Rodrigo e todos aí, né? Tô chegando, eu sou jovem, tá, Rodrigo? Me chama de você. Cabelo um pouco branco, assim, mas porque caiu pó de tinta, tá bom? Mas de giz, né? Alguma coisa. Também sou professor, tá, Rodrigo? Ah, tá. Então, sou de biologia. Eu sou de história. Minha irmã é professora de história, né? A Lídia e o Diego conhecem minha irmã, né, Diego? Grande Andréia. Sim, grande amiga. Eu sou professor de biologia. Mas, assim, é uma coisa, assim, fantástica quando a gente vê isso, né? E esse texto, né, de Filipenses 2 fala também da unidade, né? Então, ele vai falar ali da unidade da igreja para o serviço e o trabalho, né? Ele começa lá, né, falando no verso 1, né, capítulo 2, verso 1, né? Se, né, botando aquela condição, né, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, né, e entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Ó, se tem o Espírito Santo, se Deus está aqui, se há alguma comunhão do Espírito entre vocês, né? Se há afetos e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Aí ele começa a falar, nada façais por partidarismo, por divisão, né? Aquela coisa ali, chamando a igreja à unidade, né? Para o trabalho, né? Então, assim, unidade é uma coisa difícil de a gente falar hoje, né?
as pessoas, assim, eu não sei como que eu vou categorizar isso, mas se você não for igual ao outro, né, você é expulso do grupo, né? Geralmente é assim que acontece, né? Eu imaginei quantos são. Eu tenho 40 e tantos, tá? Tô brincando, eu tenho 48 anos. Mas quando veio a internet, aí eu tô falando da década de 90, né? Porque teve Orkut. Quem pegou Orkut aqui? Vai Opa, contar a idade, hein? Vai contar a idade, hein? eu tô nova, Hã? mas eu peguei o Orkut. Eu peguei, mesmo sendo novo. ICQ. Opa. Não, esse aqui Ah, eu não ICQ peguei, não. não. O pessoal no colégio tinha uns professores que estavam falando de ICQ. Eu falei, cara, não faço ideia do que é isso. Mirk. Não, né? Então, quando começou isso, aquela internet de escada que a gente tinha lá, né? O Modem US Robotics, né? Quem sabe um pouquinho. A gente imaginou, né? Assim, era a nossa visão naquela época, né? Década de 80, 90, que o mundo ia se abrir, né? A gente ia se conectar com o mundo, né? A gente ia encontrar pessoas diferentes, a gente ia, poxa, a pessoa, eu poder falar com um cara que está na Alemanha, um cara que está no Japão, né? Um cara que está, né? Conhecer cultura diferente. Mas aí eu fui olhando, né? Hoje eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, porque eu acho que tudo desvirtuou. Nós fomos fazendo, ao invés da gente expandir, nós fomos fechando, nós fomos fazendo grupos, né? As mídias sociais, elas abarcaram grupos bem fechados que pensam similares, né? De maneira similar ou muito semelhante. Senão eu tiro do meu hall de amigos, né? Eu excluo, hoje é cancelar, né? A moda é cancelar, né? Hoje eu vou lá e cancelo. Eu não consigo tolerar os diferentes. Então eu vivo numa bolha, né? Onde todos pensam igual a mim, falam igual a mim, né? E aí eu tenho uma uniformidade, né? É difícil você ter, são coisas diferentes, unidade e uniformidade. É difícil eu ter uma unidade, né? Sem que eu tenha uma uniformidade hoje. Eu quero que todo mundo vista a mesma coisa, fale a mesma coisa, pense igual, né? Vote nos mesmos candidatos, né? Assim por diante. Não é bem assim, né? Não é bem assim. O mundo tem variantes de pensamento, né? De forma de pensar, e como a igreja ali também tinha, né? E pegar os próprios 12 apóstolos, como eles eram diferentes, né? Pescador, outro cobrador de impostos, né? O outro era médico, né? Um era revolucionário, né? O outro era, né? Cada um com uma visão diferente, e estava ali, Jesus Anderson, escolheu todos eles. Oi, Diego. eu vou fazer o TC também um comentário em relação a isso. Eu acho interessante porque antigamente, né, sem a internet, o nosso núcleo de amigos era composto, né, as pessoas que a gente se relacionava eram compostas basicamente pelas pessoas que ficavam próximas a gente. Então, essa separação, né, de ideias era um pouco maior, porque você tinha lá o grupo da igreja, o grupo dos vizinhos, amigos próximos. Então, você tinha ali pessoas muito diferentes que tinham que conviver ou você não convivia com ninguém. E a internet meio que facilitou a gente a encontrar muito facilmente pessoas que pensem exatamente igual a gente, né? Então, você não precisa modificar tanto seu pensamento para se relacionar. Você vai encontrar rapidamente na internet pessoas que pensem exatamente igual a você. Isso faz com que você, isso que você falou, né? Que ajude a criar nichos, a criar grupos fechados, né? Porque como você tem a conexão como uma forma facilitadora disso, né? E as pessoas se sentem menos vontade de tentar aceitar as diferenças, né? Você não precisa mais disso para se relacionar, você não precisa mais disso para fazer amizade. Você pode simplesmente chegar e começar a descobrir pessoas que pensam igual a você, de uma forma muito mais simples, né? E ao longo dos anos, né, que a internet foi evoluindo, isso foi se acelerando, foi piorando, né? Foi piorando. Agora, olha que coisa legal, né? Eu nunca tive com vocês aqui, né? O Diego eu tive na igreja e a Lídia eu vi também na igreja, mas me sinto bem, né? Essa é a unidade de Cristo, né? Que nos coloca, independentemente de quem somos, né? A gente nem se conhece tanto assim, né? A gente vai se conhecendo devagarzinho, pode ter certeza disso, né? Já vi lá no grupo que já estão querendo fazer hambúrguer, Diego, aquilo? Você botou lá? É um hambúrguer artesanal, né? Fazendo Hambúrguer artesanal, a gente vai batendo social. papo e conhecendo, mas assim, é interessante, né? Porque parece que
a igreja primitiva, ao longo da sua história, também passou por esses problemas aí, né, de unidade, né, e isso dividia, seccionava a igreja por partidarismo. A gente vê isso na igreja de Corinto também, né, toda a divisão ali, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de, né, e isso fez com que o evangelho patinasse, né, todas essas igrejas aí patinaram, e a gente sabe qual é o destino e o fim quando a gente começa a perder a unidade em Cristo. A Bíblia é bem clara com isso, né? E a gente sabe, mesmo assim, né? Mesmo assim, a gente não cumpre aquilo, não é obediente, né? Como o texto que a gente viu hoje, né? Mesmo assim. Embora nós saibamos o que tem que ser feito, embora nós conheçamos o destino daquilo, né? Qual vai ser o fruto daquilo, o que que aquilo vai trazer para as nossas vidas do ponto de vista espiritual, né? Nós queremos sempre mostrar que somos o máximo, eu sou mais, o outro é mais, né? E aí a gente vai caindo, quebrando, né? Perdendo a comunhão com Deus, e a nossa vida vai de mal a pior. E depois eu pergunto, o que está acontecendo? É porque a gente não está seguindo o que a gente viu hoje em Efésios 2. É verdade. Diego, quer falar mais alguma coisa, Diego? Não, eu ia só complementar isso mesmo, né? Realmente, outra coisa que me chamou a atenção também, a gente falava um pouco no texto de Filipenses sobre a responsabilidade nossa, né? Enquanto membros do corpo, enquanto servos, né? Operadores do reino aqui na Terra. E o que o Anderson falou no episódio da transfiguração é uma coisa interessante, porque aqueles mesmos discípulos que estavam lá dormindo, né, pessoas que nós olhando aquela cena, julgaríamos completamente incompetentes para tocar qualquer tipo de trabalho, foram aqueles que foram os responsáveis por difundir o evangelho assim que Jesus morreu. Dias depois eles já estavam organizados como igreja, né, e já com uma postura completamente diferente. Então, às vezes, nós nos julgamos incapacitados ou incapazes de fazer a obra, e quem tocou a obra foram 12 caras, na verdade 11, que estavam ali em uma situação que você olhava para eles e dizia, esses caras não vão fazer nada depois. E eles levaram com as próprias vidas, né, sendo mártires, o cristianismo de uma forma fantástica, né? Aquelas pessoas com muito pouco tempo, né, depois daquele episódio que a gente veria. Pedro, então, né, ainda algum tempo depois, negaria Jesus, né? E isso tudo é um exemplo para a gente, né? E uma lição grande de moral para a gente. E Pedro, é isso que eu ia falar. E Pedro teve uma crise ali, né? E negou a Cristo e abandonou. A Bíblia fala que ele voltou a querer, né, como pescador, abandonou tudo, né, e retroagiu a vida, né, dele no Evangelho, não quis saber, né, de nada, embora quando Cristo ressurge, né, ele dá um aviso lá, chama Pedro que eu quero falar com ele, né, ou seja, e aí restaura Pedro novamente do Evangelho. Isso mostra que eles não eram super-homens, né, Diego? É isso que eu acho que você quis dizer. Eles eram humanos como nós, falhos como nós, mas Deus usou todos eles de maneira maravilhosa, né? E pode usar as nossas vidas também, né? E é isso que a gente tira de lição, né? Porque todo mundo acha que esses personagens bíblicos eram, né, semideuses, né? Vamos lá para a mitologia grega de novo, né? É justamente isso. Eram humanos, pecadores, né? Resmungavam. Você pegar Pedro, então, você fala, meu Deus do céu, eu estava montando uma mensagem aqui outro dia, de vez em quando eu fico aqui em casa montando mensagem, estudando e montando mensagem. Caramba, Pedro nega Jesus. Primeiro Jesus fala que ele havia de negar 3 vezes, né? E aí fala, antes que o galo e tal. Depois, Jesus é levado pro quintal da casa de Potifar, e ele é amarrado ali, e começa ali um ato de tortura em Jesus, e Pedro estava ao redor da fogueira ali, né? E vendo aquilo, e Jesus olha para ele. O texto mostra que Jesus finta os olhos em Pedro, né? Tipo assim, pô, você estava comigo ali, cara, viveu tudo que, né?
você viu tudo que eu fiz e agora está negando aí. Então é uma coisa assim. Eu imagino o que Jesus sentiu quando Pedro negou, né? Dizia que não conhecia, diante de próximo, né? Igual olhar olho no olho. A Bíblia diz que ele fintou o olho, em Pedro deu aquela olhada. Pedro deve ter sentido, deve ter gelado no fundo, né? Caramba, o que eu fiz, né? Porque Pedro, poxa, dos apóstolos, Pedro caminhou nas águas. Você imaginou o que é caminhar em cima das águas? Né? Já imaginou isso? Você já imaginou ver ressuscitar Lázaro? Você imaginou? Pedro viu isso tudo, cara. Viu isso tudo. Né? E ele nega e participa, né? Como se fosse do grupo ali que tivesse. O texto está quase a ideia de que ele estava ali, né? Não de fato açoitando, mas ele fez parte do grupo que açoitava Jesus ali. Você fica olhando e fala, caramba. Mesmo assim, né? Olha quem foi Pedro depois. Ele resgata, né? E Pedro foi um dos personagens importantíssimos, né? Para que a igreja pudesse crescer e se propagar. Então, para Cristo não tem causa perdida, né? Para Cristo não tem causa perdida. E é isso então, gente. Lígia, você quer finalizar? Ou a gente pode finalizar aqui? Não, eu tô achando a conversa muito legal. E eu tava pensando, enquanto o Anderson tava falando, né, que por muito menos a gente fica bem mais chateado com as pessoas, né? A gente fica bem triste, e aí dá para imaginar um pouquinho como que Jesus se sentiu ali quando ele foi traído nesse momento. E traição, né, Lídia? É pesado, né? E engraçado. E Pedro é cheio, né? Puxa a espada, corta ele né? do soldado, aquela coisa toda. Né? Mas daqui a pouco ele faz um negócio desse, né? Você fala, é um homem de altos e baixos, né? É impulsivo, né? Muito impossível. É igual lá em Mateus 16, né? Quando Jesus está predizendo a morte dele, ele, não, Senhor, isso nunca vai te acontecer. E Jesus vai lá e dá uma bronca nele. Para trás de mim, Satanás. Sai Satanás, ele estava contrapondo a vontade do Pai. Né? Então, assim, você vê que ele é um cara. E eu acho interessante também que, durante o percurso dos apóstolos, a gente vai percebendo que meio que a revelação deles, de fato, do que está acontecendo é bem progressiva mesmo, né? Eles veem um milagre, passam um certo tempo, eles não entendem o que Jesus está falando, e parece que eles ficam naquele embate ali de, não, tá beleza, esse cara que está aqui é o Messias, mas aí tem horas que parece que eles não entendem muito bem o que está acontecendo, e de fato, até que depois, né, que foi até o que o Diego comentou, depois de eles terem vacilado diversas vezes, com certeza a gente também vacilaria se estivesse no lugar deles, eles se tornam esses homens cheios de Espírito Santo, né? Mas parece que foi necessário todo esse processo para que de fato eles entendessem o que estava acontecendo plenamente, né? Acho que só depois da ressurreição que de fato caiu a ficha, eles entenderam plenamente o que estava acontecendo. De fato, poxa, Pedro foi importantíssimo depois disso, né? Através dele, quando ele prega no Pentecostes, né? Onde tem aquelas conversões todas, e a igreja se estabelece como igreja depois desse momento, né? Ali havia um grupo pequeno de pessoas, né? De 25 pessoas. Depois ela cresce, expande, cresce e ela começa. Embora Pedro depois dá uns vacilos de novo, né? Paulo chama a atenção de Pedro de novo, né? Pedro ele vai e volta, ele volta uma visão mais judaizante, né? E Paulo dá lá aquela chamada nele, né? Mas é legal quando a gente vê essas coisas, né? E mostra que a igreja é isso, né? Embora haja dissonância às vezes em pensamento, né? Se você pegar Paulo e Pedro, por exemplo, o Concílio de Jerusalém, a discussão sobre, né, a diferença de pensamento que eles tinham sobre a circuncisão, quem deveria ser circuncidado, se não deveria, né, dentro da visão ali, né? E aí cada um faz o seu discurso. Você vê que João, né, tinha uma visão, Pedro tinha outra, Paulo tinha outra. Bem, aí vence, né, que não deveria ser circuncidado. Mesmo assim, depois, a gente vê que Pedro ainda tem uma desobediência branca ali, né? E aí Paulo chama a atenção de Pedro, olha só, nós já decidimos isso. Né?
Aí ele tem aquela revelação, né, que vem do céu, o lençol branco, né, aquela coisa toda. E aí parece que daí em diante Pedro passa a entender, né, que o evangelho não era só para os judeus, mas também para os gentios, né? E aí começa a coisa. Mas a gente vê a mudança do homem, né, e Deus agindo, mudando a vida desses homens, né? Estou falando de Pedro, de Paulo, né? Paulo, né, é outro, viu? Né, o diácono Estevão ser apedrejado ali, né? Estava ali, vocês imaginem isso. E saiu para Damasco para pegar os outros que fugiram, né? Grande perseguidor. Então, veio a mudança, é isso que é o legal do evangelho, né? A mudança de vida desses homens. Paulo não só viu, como consentiu também, né? O apedrejamento de Estevão. Na Bíblia não relata, né? Mas deve ter falado, dá mesmo, né? E é essa a graça, né, da questão da salvação, porque a gente entende que o que salvou Paulo não foi a obra, mas depois da salvação dele, houve uma mudança drástica, o que mostra que não é possível você receber a salvação de Deus sem que isso não te transforme por dentro, não te faça uma pessoa totalmente diferente. Isso é muito interessante. E todos nós, né? Estamos passando esse processo de transformação, né? Gradual, uns mais rápido, outros mais devagar, né? Às vezes Sim. com retrocessos, como esses homens tiveram. Mas pedir a Deus que a gente possa estar cada dia avançando, né? Que a gente não possa ter retrocesso na nossa vida espiritual, mas que a cada dia a gente possa estar buscando a ser mais próximo, né, do nosso mestre, que foi Cristo Jesus. Ele é o nosso exemplo, né? Mais ninguém, né? Só ele.